amigos, mais uma vez, hoje a minha convidada para o QualityCast é bem especial. Mariane Macchioni, super italiana, minha amiga advogada, não tem nada a ver com a suplementação esportiva. Ela vai falar sobre impostos, sobre dívidas, sobre ICMS. Mari, do grupo Suplay, que detém probiótica e Max Titânio. Mari, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter vindo. Sei que o seu tempo é quase zero. Muito obrigado por ter vindo. Não, Kim, é uma honra estar aqui. É uma honra estar, acima de tudo, em quem representa tanto o nosso mercado como você aí há tantos anos à frente da Quality. Então, bater esse papo com você sobre o mercado não tem preço. A gente sabe que, além de a gente trabalhar nesse contexto, quantas histórias juntas a gente já teve. Sim, sem dúvida. Então, é isso. Obrigado. Vamos contar um pouco da história do grupo. Até os dias de hoje. Eu vou dar uma passadinha aqui para os anos anteriores. Mari, a gente consegue dizer que o grupo Suplay nasceu em 2004, 2005? Qual a data precisa da Max? 2005 nós fizemos a empresa, toda a parte burocrática, né? Então a empresa nasceu em 2005 e 2006 efetivamente nós começamos a produzir, né? Então sempre eu e mais 2 sócios, que é o Carlos e o Alberto. Os 2 sócios são irmãos, porque todo mundo pergunta, né? Os 3 são irmãos? O Carlos e o Alberto são irmãos e eu sou, não sou da família, né? Apesar de a gente ter uma rotina, um relacionamento super próximo. Super próximo mesmo, mas os 2 são irmãos e eu sou fora da família, assim. Então nós começamos efetivamente em 2006 o grupo Suplay com a marca Max Titânio. Com a Max? Isso, com a Max. Quando vocês começaram, no mesmo local onde vocês estão hoje, vocês saíram num espaço menor ou vocês foram tomando tamanho dentro do mesmo espaço? Não, hoje, onde nós começamos, que foi um prédio cedido pela mãe dos meninos, então ela acreditou na gente. Lá em Matão. Hoje a gente ainda tem esse prédio que fica a nossa pesquisa em desenvolvimento. Então todo o desenvolvimento da companhia ainda fica nesse prédio. A gente fez uma estrutura que comporte toda essa pesquisa e desenvolvimento para receber fornecedores, enfim. E aí em 2012 nós compramos um terreno de 20 mil metros quadrados. 6 anos depois. 6 anos depois. Um terreno de 20 mil metros quadrados, onde é a nossa indústria hoje. E aí nós temos um outro local, que é o nosso centro de distribuição. Mari, então, peraí, para a galera entender, a empresa nasceu em 4, 5, mas colocou a infantaria em 2006. Isso. Muito bem. Eu queria te perguntar o seguinte, naquele cenário de 2006, o que você via pela escotilha? Quem é que estava no mercado? O que eu quero dizer é o seguinte, quais eram as marcas que você, quando começou o projeto, falou, olha, existe essa marca, importado, nacional, quem era seu norte, quem era a sua referência, quem você respeitava, como é que era na altura isso? Na época, em 2006, a gente tinha muitos importados, né? Que verdade, você lembra muito disso, então... Uma época fortíssima os importados, inclusive. Aliás, o maior faturamento, maior não, talvez meio a meio aí vinha dos importados, né? Probiótica nasceu em 1986, no ano que eu nasci, inclusive. Opa! Quando eu peguei o contrato social da Probiótica foi muito legal engraçado. Isso, você nasceu, no ano que eu nasci, a Probiótica nasceu. E sempre foi muita referência, porque a Probiótica tem uma imagem do mercado intocável, né? E sempre trabalhou muito para o mercado, então para o desenvolvimento do mercado. Na época também Integral Médica, Nutrilatina. Nutrilatina, é verdade. Nutrilatina, bem lembrado. Eles também eram bastante referência no mercado na época. E os importados Óptimo, quem mais com os importados? Os importados, Óptimo, talvez Universal. Um pouquinho de Muscle Tech na altura, né? Uma coisinha assim. A WW, que hoje os meninos... Nature's Best.
Next Nutrition, que era o Design Protein, lembra esses produtos, né? WW, que agora eles lançaram, agora não, uns 2 anos, Adaptogen. Adaptogen, do Fernando, do Mário. Do Fernando, do Mário, eles eram muito fortes com importados, né? Na verdade, um dos precursores. Precursores, exatamente. Eles faziam um excelente trabalho. Então a gente via, né, óbvio, quando a gente começou, a gente não tinha ideia da onde a gente poderia chegar, a gente sempre foi apaixonado por esporte, tinha aí o sangue empreendedor também, mas tinham essas marcas como os players, né, os grandes players. Essas marcas não te colocaram medo e sim aumentou o aspiracional, né? Vocês não tiveram medo, nossa, não dá para nós, não, foi o contrário, né? Não, sim, eu acho que também pela juventude a gente não tem tanto. Eu abri a empresa, eu tinha 19 anos, né? Então eu acho que a juventude ela tira um pouco desse medo, a gente acaba não pensando tanto, né, nos obstáculos e sim nas oportunidades. Eu acho que a gente sempre viu que os nossos concorrentes estavam fazendo de bom. Acho que tudo que é bom para o consumidor a gente precisa manter. E a gente também viu algumas oportunidades na época, ouvindo os nossos clientes também, né? Clientes e consumidores. E eu acho que a gente encontrou um caminho nessa época, demoramos, né? 2006, 2007, 2008, naquela época a legislação era muito mais complicada. Ou a não, né? Ou a não legislação. Então a gente começou só com maltodestrina, né? Porque precisava ter registro. Foi legal a Mari falar, porque só quem viveu sabe, na altura era mata, a não legislação ficava mais confuso ainda, né? Você lembrou bem, então o que fazer, né? A gente não era nem alimentos, nem farmacêutico, então a RDC 2018, né, que entrou agora em vigência, ela deu de fato a suplementação no Brasil tem um guarda-chuva, né? Mas um divisor de águas nesse momento, né, da nova RDC. Com certeza. Mari, 6, 7, 8, 9, quando você notou, o grupo notou que, nossa, nós estamos indo bem, quantos anos depois? Bem, que eu digo participando, estando nas prateleiras, tendo a demanda, o cliente querendo o produto, algumas praças mais especiais. Quando vocês sentiram esse motor um pouco mais forte, você lembra disso? Então, em 2012, nós tivemos uma reformulação total de embalagens. 6 anos depois. 6 anos depois. Mas até aí a empresa sempre cresceu. Sempre a gente teve essa felicidade de ter o crescimento. Então a gente entrou em vários lojistas parceiros, né, que nos ajudaram a formatar esse nosso consumidor. Teve a época dos laudos também, que infelizmente naquela época algumas empresas faziam coisas erradas, né, na suplementação. Acho que você viveu muito porque isso. Era terra de ninguém, né? Era terra de ninguém. E aí, na época desses laudos, a gente deu a luz na qualidade, né? Se não me engano, Mari, me lembra aí, eu acho que foi até o Inmetro. Teve um Inmetro no meio? Teve, com Fantástico na época, né? Teve o Inmetro, teve a Anvisa fazendo a Proteste fazendo vários laudos, né? Então foi uma época que foi um divisor de águas, né? O próprio Félix Bonfim divulgando na internet. Então foi um divisor de águas para o mercado. Eu acho que separou o joio do trigo ali para o consumidor entender quem estava fazendo certo e quem estava fazendo errado. Claro que assim, como todo divisor de águas, tem as coisas boas, as coisas ruins, né, que aconteceram. Existe uma adaptação forçosa para as marcas se adaptarem às novas regras. E é sempre traumático essa adaptação, né? Porque envolve muito investimento e tudo. Não, e além disso, chegou num ponto que às vezes alguma marca dava uma variação de 1 grama de carbo e falou assim, não, a marca está adulterando o produto. Não, é uma variação natural. Então, até o consumidor entender quais eram as marcas que realmente faziam o mercado de uma maneira séria, demorou um pouco, né? E nessa altura, então, passaram 6 anos, conforme você contou,
o seu norte, era a probiótica. Sim. Houve a reformulação de embalagem 6 anos depois. Sim. Vocês, não sei se eu vou falar alguma besteira aqui, mas a fama da Maxi, então, por enquanto só a Maxi, antes da compra da probiótica, é a saborização. Sempre ouvi isso, né? A fama de vocês, lógico, além da qualidade que, né, tá clara aí para todo mundo, ficou claro depois desses anos todos, mas tem esse lado sabor, né? Muito forte isso, né? Sabor com qualidade, né? Não tem dúvida. Quando a gente entrou no mercado... Que é o mais difícil, né? Quando a gente entrou no mercado, as pessoas duvidavam dos produtos muito saborosos. Porque teve uma outra fase aí, né? Tá, entendi. Então, a gente foi a primeira indústria a de fato investir em casa de aromas, trazer casas de aromas, trabalhar aromas específicos para o whey. Porque que acontece? Cada aroma tem sua aplicabilidade. As outras marcas, né, de antes, hoje evoluiu, todo mundo outro evoluiu. mercado. Então eles pegavam os aromas já existentes no mercado e aplicavam na nossa matéria-prima, que é o whey protein, que a maioria que é o carro-chefe, acho que de todas as indústrias, né? Nós começamos a trabalhar de uma maneira diferente. A gente dava a base para a casa de aroma, para a casa de aroma desenvolver um aroma específico. O que é melhor para para esse perfil de matéria-prima. Tá. Fez o caminho inverso, muito mais sábio, né? E isso deu muito certo. Então, o nosso chocolate era melhor, o nosso morango era melhor. Então, de fato, eu lembro que as pessoas faziam degustação com leite, com leite condensado até. Não posso falar o que eu já vi. E a gente fazia o contrário, a gente gostava de comprovar que a nossa degustação era feita com água. Ou seja, olha como o produto se basta, né? Isso, olha, você vai experimentar aqui e você vai consumir isso na sua casa, né? Então, isso foi realmente o que fez a nossa fama nesse sentido. A Mari está sendo delicada, mas nessa altura, nos bastidores de eventos, nas refresqueiras, olha pro sabor, né? Para entregar sabor para o consumidor, né? Você vê, só estou contando essa brincadeira para mostrar para a galera o quanto difícil saborizar um produto com qualidade é. Exatamente. Né? Mari, isso nós estamos o que já? Em 2012? 12, 13, né? Já. Então, antes de você continuar aí na linha do tempo, eu queria te perguntar uma coisa. Os sócios, ok, a empresa já mais musculosa. Você desde o começo percebeu, porque você é a única executiva, né, do nosso mercado, Sport Nutrition, vamos falar assim, você sofreu e sofre preconceito por ser uma mulher? Porque, senhores, ela tem essa carinha, mas não é o que vocês estão pensando. É ela, Angela Merkel e Margaret Thatcher. Ela não é esse doce que vocês estão pensando, mas eu sei que você é dura. Mas quando você percebeu que tinha que ser assim mesmo, porque é um mundo masculino, né? E você falou, tem que seguir assim mesmo. Ou desde sempre, já é orgânico o teu isso? Eu sempre falo assim... Não tem virada de chave, eu digo. Eu acho que tem uma construção, porque eu tive um processo também, eu sou mulher e eu era muito jovem, né, com 19 anos. É verdade. Então tem essas duas questões, né, que já são questões mais de preconceitos, assim, né. O que eu falo é o seguinte, para a mulher se destacar, eu acho que a gente precisa ser muito melhor do que várias outras pessoas. Então, não estou falando que eu sou assim, mas estou falando que às vezes a gente sim precisa ser um pouco mais dura, a gente precisa às vezes dar algum posicionamento um pouco mais contundente, né? Mas de fato, Kim, eu nunca senti que eu tive alguma rejeição assim no mercado. Eu me dou bem com todo o nosso time de homens, de gestores, me dou bem com todos os clientes, sempre fui muito bem recebida. Mas eu acho que eu nunca
talvez eu nunca quis enxergar que existia algum tipo de obstáculo para eu mesmo não me travar. Tá, você não fica colocando uma lupa nisso. Não fico, não. Simplesmente segue adiante. E se faz perceber com as atitudes, né? Não só o que você fala ou da maneira dura ou não, com as suas atitudes, né? Eu acho que com as atitudes você acaba mostrando a missão da empresa, dos sócios, e você como head lá operando. Eu acho que tem que fazer, eu nunca pensei, eu vou fazer, né? Eu nunca pensei que eu não teria ou capacidade, ou não era o meu lugar de fala, ou o meu lugar de fazer negócios na... Eu entrevistei recentemente a doutora Andréa Naves e eu fiz essa pergunta para ela, e no caso dela, um pouco diferente do seu, mas só para contextualizar, para mostrar, eu falei: André, como você se sente sendo, na época, né, e hoje, claro, nutri, negra e latina nos congressos? E ela me contou de um caso que um professor, acho que inglês, etc, tal, desprezou, e recentemente ela encontrou ela acima dele e tal. Eu estou dando essa volta toda para te perguntar, nesse tempo todo você teve algum caso que você teve que num congresso, numa associação, numa indústria fora do país, que se impor um pouquinho mais forte, ou nunca? Teve, alguns, né? Tá. Tive alguns casos. Bater na mesa. Eu tive que, alguns casos de bater na mesa, ou usar talvez o que eu não gosto, aumentar um pouco o tom, da carteirada, sabe aquele famoso carteirada? Tá. Eu acho que todo mundo tem natural, algum momento, né? Em algum momento acontece. É natural. Eu acho que isso faz bem até para outra pessoa, né? Mais do que para a gente se sentir empoderada, para outra pessoa ter consciência do que está fazendo. Eu falo isso porque muita gente assiste isso. Eu tenho 2 filhas e acho que para essa galera que quer empreender, etc e tal, saber que é possível, você tem que ter postura. Tem que ter postura, e tem que fazer. Se a gente não fizer, não são as outras pessoas que vão fazer pela gente. Né? Então, bacana. Mari, bom, nessa altura então, saborização, produto, rótulo novo, etc e tal, né? A comunicação dessa época, 2012, 2013, era um pouco diferente. Em que momento você percebeu, se é que houve isso também, sobre a sua marca e a relação da sua marca com atletas, em específico o bodybuilding? Veio do grupo, dos sócios, ou você, ao observar o mercado, falou... Eu estou te falando isso porque na altura algumas marcas estavam abandonando este modal ou tentando outra coisa. Sim. E eu percebo que quando você colocou a mão nisso, você abraçou de um jeito diferente dos outros, de maneira muito mais profissional. Todo mundo ficou olhando assim e falou: meu, e foi muito bem. Como é que foi? Como se deu isso? É que a gente sempre abraçou isso, né? O nosso primeiro atleta foi o Samuel Vieira, em 2010, 2011, bem no começo assim do grupo Suplay, né? Da Max Titanium. Só que acontece, a gente, são momentos que vão progredindo, o esporte progrediu muito. Ah, tá. Então, a evolução do esporte em paralelo com a indústria, o próprio consumidor. Todo o trabalho de mídia que é feito por Renato Cariani, próprio Dr. Paulo Musi, hoje batendo recordes de visualizações no YouTube. Qualquer coisa... Nós fizemos pela primeira vez um campeonato entre Júlio Balestrin e Renato Cariani na TV aberta, na Record. Então, o esporte também tomou outra proporção. Não, pera, esse sucesso de agora, vamos chegar lá, que é qualquer coisa absurda. Mas teve lá atrás a Casa dos Campeões e tudo. 2016, a primeira Casa dos Campeões. É isso que eu quero. 2016 partiu foi a primeira. De vocês. Partiu. Então, nós sempre investimos nos atletas, sempre. Porque o que nós acreditamos? Que o fisiculturismo, as pessoas vão para a academia, praticar atividade física, é um fisiculturismo, né? Elas vão para a academia. Quem que são as referências para quem vai na academia? Precisam ser os atletas, porque eles são os que mais têm conteúdo para mostrar. Então, se você gosta de jogar futebol, quem que você admira no esporte? Cristiano Ronaldo, Messi. É meu aspiracional. É o aspiracional, exatamente. Tá. Então, nós sempre investimos em atletas, sempre. Então, Samuel Vieira, o próprio Júlio Balestrin desde 2013 conosco. Nossa, tá tanto tempo, Júlio, né?
A Casa dos Campeões, que na época a gente quis fazer algo disruptivo. E fizeram. Nós contratamos uma mansão porque a gente queria que os atletas tivessem aquela referência de serem bem tratados, que no Brasil era muito comum os atletas só receberem cota de patrocínio, de produto e não em dinheiro. Então a gente sempre investiu. Há 2 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos, né? Quando a gente entrou nesse projeto, a gente investiu mais e veio um bombardeio de mídia. Então deu uma visualização, nossa, agora a Max e a Probiótica estão investindo. Mas é porque a mídia colaborou demais também, né? Os atletas cresceram de uma forma exponencial. Tá, conforme você explicou há pouco, você aproveitou na linha do tempo todo esse crescimento orgânico do esporte, boom de academias, etc e tal. A Max, o Grupo Suplay, colocou a prancha na onda certa, na hora certa, e aproveitou. Isso. Tá, faz sentido. Isso. Faz sentido. E a geração de conteúdo também sempre foi o nosso, essa a nossa marca base. de vocês. O nosso foi um dos primeiros YouTubes, né, contando histórias. Porque todo mundo tinha o YouTube falando de produtos, ensinando. A gente sempre teve o nosso YouTube contando histórias. Júlio Balestrin com Rafael Brandão. Própria Casa dos Campeões foi criado no YouTube. Uma outra didática para dar o recado, né? Exatamente. Tá, bem inteligente. Entretenimento para influenciar pessoas e, mais do que influenciar, educar pessoas. Gozado que eu lembro direitinho, né? Como eu sou um vovozinho do segmento, então a gente lembra ainda, né? Tem memória. Isso era totalmente fora do modal de tocar o coração do lojista e do consumidor. Ninguém fazia isso. Não. Mas não mesmo, não tem. Eu não lembro de nada parecido com isso. Não. A Probiótica fez um trabalho extremamente importante de educação com aqueles simpósios que eles faziam. O meeting que eles faziam, eu mandava os funcionários para lá porque era uma fonte riquíssima de conhecimento para nós, varejistas, para que a gente pudesse mandar os funcionários. Não, sim, mas a maneira que eles informavam era lindo, aquilo era maravilhoso. Mas mesmo assim, a maneira que vocês fizeram é diferente. Mas quem é que, fazendo um paralelo, a gente só escalou o que a Probiótica fazia. Porque nós colocamos numa plataforma digital atualizada, né? Atualizada. Faz sentido. Porque na época a Probiótica, né, em 2011, 2010, a gente não tinha toda essa plataforma digital. Agora eu estou entendendo esse seu amor escondido pela Probiótica. Sempre houve. Então. Sempre. Por isso sempre houve o respeito, por isso né? você assinou o cheque e falou, minha. Que coisa, hein? Sempre houve o respeito, né? Assim, lógico, tô brincando, lógico. Não tem como se falar da história da suplementação no Brasil sem falar do que a Probiótica fez. Não tem. Realmente ele colocou a pedra fundamental, Carlos Negrão e Elcio. Realmente faz parte do livro. Faz né? parte da história, com certeza. E aí, em que ano que nós estamos já, então? Casa dos Campeões? 2016. Aí passou 2016, 2017, 2018, compramos a Probiótica. Então, eu ia te perguntar justamente que data se deu. Aliás, aquilo foi também uma coisa da KGB, né? Um silêncio sepulcral. Foi. E vocês, de repente, apareceram lá com uma bandeira e o mercado todo de queixo caído falou, que é... Foi muito forte isso, né? E eu lembro até que a gente falou... Você estava grávida. Você estava para ter. Como é que foi isso? Eu eu assinei, eu autorizei os meus sócios a assinarem por mim. Eram umas, 6, 7 horas da noite. Eu fui ter a Luísa no dia seguinte, 6:30 da manhã. Nossa, eu vou ali ter um filho, já venho. Porque meu médico falou, por acaso você tem um filho para ter. E eu já estava aí, acho que de quase 41 semanas. Mas antes eu fui na Probiótica, falei com o time, e aí o meu médico eu falava assim, eu posso ainda viajar? Ele falou, mas pra onde você vai? Pra São Paulo? Ele, não, pode, porque qualquer coisa você vai ter um filho lá, então, né? Pelo menos é São Paulo, não é... Tá no caminho. Mas foi um pouco disso, assim, por quê? Como que surgiu a história da Probiótica? Acho que você vai me perguntar isso, né? Eu já tô entrando. Aqui. Em 2017, a gente sempre fez uma pesquisa chamada Top of Mind. Tá.
Em 2017, a gente... Um ano antes. Tá. A gente fez essa pesquisa. E a marca que ainda mais aparecia era a probiótica. É incrível. E 2017, me ajuda a pensar. 2017 já estava... Ela não era mais líder. Não, já estava desgastada. Demais. É verdade, ela aparecia no radar ainda pulsante. Como a marca mais conhecida. Isso foi talvez um dos momentos que falou, eu tô certa no que eu tô... Não, porque foi antes de eu tentar comprar. Porque quando eu recebi aquele apareceu relatório... E você viu ali o... Tá. Apareceu o relatório, pra mim, foi uma forma até de... Uma luz ali, né? Não, e até foi assim, provincial. Caramba, como assim? Porque a gente investindo, outra marca investindo, e eles apareciam ainda como a primeira marca. Incrível. Falei, gente, quer saber? Nós sempre tivemos que um direcionamento de ser o Grupo Suplay um hub de marcas. Porque eu acredito, como marqueteira que sou, que eu sou formada em Direito, mas eu tenho dois MBAs, um de Administração e um de Marketing. Eu sempre acreditei que o consumidor, ele precisa sempre... A gente precisa sempre conversar com mais particularidade com o consumidor. Eu não acredito mais em uma marca conversando com todos os consumidores. Isso que ela está falando é doído, mas é verdade. Isso é meio Walter Longo, isso que você está falando é ecossistema, né? Não existe mais uma Nike da vida que conversa com todo mundo. É duro pensar assim, mas você tem toda a razão. Então a gente sempre teve o direcionamento na empresa. O Grupo Suplay, isso, tá entendendo o que você está de crescer de uma forma inorgânica. Então, orgânica com o Max, comprando outras empresas, outras marcas, para agregar, para que a gente fale com mais consumidores possíveis. Posicionamento de marca, preço, canal. Deixa eu entender, você quer estar na despensa da minha casa para as minhas 2 filhas? Isso. Para o Kim, para minha mulher, é isso? Não necessariamente com a mesma marca. E talvez, não que a empresa não tenha capacidade, evidente que sim, mas talvez a Max não me atenda inteiramente pelo portfólio que ela apresenta, ou a probiótica, pelo enfim. Nosso, até, não é nem pelo portfólio, pelo posicionamento de marca. Pelo posicionamento, talvez. tá, antes do... Tá, isso, tá, mas pode atender a sua filha. Só para a galera entender a cabeça da empresa. Então, a gente sempre teve esse direcionamento. E aí quando eu olhei aquilo lá, eu falei assim, gente, a gente não pode negar isso. Probiótica com a linha Carb Up, muito forte. Carb Up é sinônimo de pré-escola, né? Isso. Assim, o Whey Bar, que a gente não era forte em barras, hoje Max é, e a gente reformulou a linha Whey Bar da probiótica, porque ficou muito tempo sem reformular. Sim, anos. Né? Anos e anos. E aí a gente foi direto aqui no Brasil, eles já tinham passado algumas dificuldades de compra, né? A Glanbia tentou comprar verdade, probiótica. É verdade. Não finalizaram o negócio. O CEO daqui falou assim, não queremos vender. Aí eu falei assim, tá, o CEO daqui do Brasil não, mas quem sabe lá no Canadá, que é a Valent, alguém não quer. E foi. Chata, né? Aí a gente mandou um e-mail para a Valent, contratamos uma empresa, falou assim, vocês tocam isso pra gente? Eu falei, vamos tocar. E aí foi pro Canadá. Começamos a nossa negociação lá, foi aí que veio o sigilo. Porque aí lá eles falaram assim, queremos vender. Então a nossa negociação foi toda com o Canadá. Ah, você foi na base, não foi exatamente. no operador nacional. Não, tá. Exatamente. E aí foi uma negociação que durou... Durou muito tempo, 8 meses, mais ou menos. A minha gestação. Nossa senhora, eu não tinha pensado assim, que coisa. Foi. E aí a gente efetuou mesmo a compra em abril de 2018. Não, pera, não é assim, quero saber do sim, quando é que foi o sim? Deve ter tido um sim, ok, proposta e tal, 8 meses. Quando teve o sim. Teve o dia do sim. Quando teve o sim, a gente não sabia, a gente dava risada, se chorar, mas assim, não, agora... Nossa, pensando bem, que alegria bem. E ao mesmo tempo eu tenho mais anos de dívida do que de vida. Mas, pô, imagina você comprar uma probiótica que é a base desse país, deve ter sido muito legal. Foi um dia muito feliz, vai. Foi um dia feliz. Parabéns pelo grupo que realmente... Foi um dia feliz pela marca, pela história, pelo Elcio, pelo Negrão. Eu nunca tive tanto contato com eles, né? Porque
Em 2013, quando nós estávamos disparando no mercado, eles saíram do mercado, porque eles venderam para a Valent, né? 13 ele saiu, o avião do teu, o bico estava subindo. Tá. Então a gente nunca tinha de fato se encontrado, né? E ele é muito cerebral. E o prédio onde a probiótica estava ainda era deles, então por isso que a gente teve esse contato mais próximo. Esse contato mais próximo com eles. Ô Mari, você, 17, acho que a galera deve estar se perguntando lá do outro lado, hoje, 2022, você faria tudo de novo ali nesse momento, só nesse pedaço de compra de probiótica? Faria, né? Com certeza. Eu acho que foi no momento certo também. A marca, ela estava, por má gestão da Valent, sendo esquecida. Pegamos uma empresa com inúmeros problemas de atualização de portfólio, de estoque, problemas de gestão de time, de colaboradores. Para trazer dentro dos valores do Grupo Suplay, isso leva um tempo, muita energia dispensada, né? Imagina. Mas assim, ao mesmo tempo que me deu as maiores alegrias, me deu uma das maiores tristezas. Por exemplo, quando a gente decidiu fechar a fábrica da probiótica, né? Bom, esse momento. Foi no dia 22 de dezembro. Nossa, que cabeça. E aí eu lembro que a gente teve que a gente tinha feito um pacto com os colaboradores. Se a gente conseguisse organizar tudo que a gente precisava dentro com aquele time, a gente iria manter todo mundo. Mas como a probiótica passou por várias gestões, dentro da própria Valent, eu acho que teve 5 ou 6 CEOs. Não, realmente, eu não imagino. A gente não conseguiu, e aí a gente foi lá no dia 22 de dezembro anunciar, fazer a rescisão de mais de 120 colaboradores. Nossa, era tudo isso? Era, então foi bem difícil. E aí em 15, 20 dias a gente fez toda a mudança para Matão, para nossa sede, que era a sede da Suplay. Eu lembro. Mari, mudando um pouco o polo, conforme eu brinco, como eu sou vovozinho de mercado, você acha que, eu penso que o Brasil, no nosso segmento, é uma questão política econômica. Quando o câmbio, depende de quem está na cadeira de presidente, o partido que está, se tem uma política econômica que o dólar está mais baixo, 2,5, etc. e tal, no nosso segmento, bastante produtos importados, né? Quando o câmbio sobe, os nacionais lideram e fica muito estrangulado a operação de importados. Você teme esse momento de paridade de dólar e os importados invadir o mercado nacional, ou você acha que se isso acontecesse hoje é outro momento, não tem problema? Kim, hoje com muita tranquilidade, não mais. Não mais. A indústria nacional evoluiu tanto em termos de tecnologia, em termos de marketing, mostrando a confiabilidade para o consumidor, que hoje o consumidor ele não tem mais, ou pouquíssimo só tem, mas o nosso grande consumidor... Esse preconceito que o importado é bom, o nacional não. Então hoje eu falo com muita clareza que o Brasil está até à frente de muitos países em questão de tecnologia mesmo, na fabricação de suplementação alimentar. Não só o Grupo Suplay, mas as outras empresas que a gente tem no Brasil. Então, esse tempo que os importados ficaram sem vir para o Brasil, pela dolarização, por todos os problemas que você falou, foi a grande oportunidade de a gente demonstrar para o consumidor final o quanto que o Brasil evoluiu nisso. Então, hoje, com muita tranquilidade, eu não vejo... Óbvio que algumas marcas podem entrar e ganham o seu espaço, mas não virar a chave de faturamento como a gente já viu alguns anos atrás. Dona Mari, por que é que o nosso mercado não é unido? Eu estou dizendo, não estou nem te perguntando. O nosso mercado não é unido. Você já participou aqui comigo nessa mesma sala, de algumas reuniões tentando unir. Não é, senhores, não é formar cartel. Unir é discutir o segmento como qualquer outro segmento, de vinho, de pneu, de calçado, etc. Então, nós tentamos por algumas situações. Fica à vontade para responder. Eu queria te perguntar de alguns pontos que
a angústia de algumas pessoas. Precisamos de 2 associações? Se sim, por que hoje ainda tem pelo menos na minha leitura, essa desunião entre indústria e o próprio varejo? Você vê uma esperança num momento mais ok para a gente caminhe e reme para o mesmo lugar? Sim, eu sou sempre otimista. O que eu vejo? Profissionalização. O que o nosso mercado era 10 anos atrás. O que ele representa hoje em termos de bilhões, né, de faturamento. Outro mercado. Hoje nós estamos em outro patamar. O que eu acredito, nós que somos mais velhos nesse mercado, né, é que a gente precisa entender que o ciclo de maturidade, que a gente como indústria teve uma maturidade, vocês como varejo tiveram que ter uma maturidade. Sim. E eu acredito que essa união pode sim chegar se tiver uma profissionalização, né? Todas as empresas têm? Não enxergo isso, mas hoje eu enxergo que muitas pessoas do varejo e da indústria querem tirar um pouco esse ego, vamos dizer assim, e falar assim, vamos fazer alguma coisa em prol do mercado? Porque se a gente não fizer, outras indústrias vão por isso que eu provoco a pergunta. Mas eu sou otimista porque eu penso que o nosso mercado ele está num ponto de maturação que agora poderia ser o momento. Tá, se eu estou entendendo, você está dizendo que a própria maturidade do segmento vai, de maneira forçosa, vai criando casca e maturidade na indústria, no empresário. Sim. Né? Não fica essa vontade de matar o outro, etc. Tal, né? Esse lado tão medieval. Né? Que ainda tem feiras, ainda acontece. Bom, já que você tocou no assunto, ia emendar nisso. Mari, você acha que as feiras... Porque a primeira feira que nós fizemos aqui, que ninguém comenta, mas eu participei, por isso eu comento, foi a do Pelé. Nossa. Uma feira de esportes que eu participei com o Twin Lab, né? Quando eu trazia a Twin Lab, mas muitos anos atrás. E, bom, te pergunto, as feiras no Brasil, a gente pode entender que ainda é uma feira de negócios? Você entende, nos 26 estados que a gente tem no país, essa galera vem para comprar, o lojista precisa dessa informação, ele vem para ver o atleta, ele vem para se informar. Qual a fotografia era hoje das feiras no Brasil? Porque mudou. Mudou demais. O que eu vejo é que o consumidor, eu vejo a feira em dois aspectos. Uma feira para o consumidor, então é a chance das marcas, a gente estar mais próximo ao nosso consumidor e interagir com eles, engajar. E falando de lojista, eu vejo mais que é uma questão de visualização de mercado. Então, quando eles chegam na feira, quem que está movimentando mais, qual stand está movimentando, o que norteia os investimentos. Não é uma feira de negócios, porque eles não precisam estar na feira para tirar o pedido, mas é uma feira de relacionamento, né, Kim? Funciona bem. Eu acho que funciona muito bem. A gente, óbvio, eu acho que é necessário. A gente não consegue estar em todos os locais, então lá a gente consegue atender 1.000 clientes, 1.500 clientes em 3 É um impacto grande em 2, 3 dias, né? É um impacto grande e muito importante pra gente. Então acho que visualizando o lojista, na minha percepção, norteia o lojista para eles terem uma visão Brasil do que está acontecendo, e o consumidor final é a festa para o consumidor final. Claro, né? Claro, é bonito de ver. É bonito. Mari, senhores, vamos buscar os sócios, porque a Mari vai falar uma coisa importante. Atenção, varejistas. Mari, o mercado acabou para a loja física e quem vai mandar é a web. Só existe mercado eletrônico. Você acha que o varejo físico não tem mais espaço na cadeia intermediária? Nós temos aqui a indústria, antigamente, e temos ainda abaixo os distribuidores, depois dos distribuidores, o varejo. E a figura da web aqui. Qual é a opinião do Grupo Suplay em relação ao físico? Kim, obedecendo às tendências do mundo, que não tem volta, né? Eu acho que o nosso grande problema ainda é as pessoas quererem separar o que é online, o que é varejo.
Hoje em dia é tudo uma coisa só. Então as pessoas falam assim, Mari, eu posso vender online? Eu falo assim, você vende pelo WhatsApp? Você vende pelo Instagram? A pessoa fala, vende. Então você vende online. Você tem uma porta para o mundo que não seja o seu físico, porque, Kim, estudando o mercado do varejo, o que é o varejo físico? Era você ter uma loja em uma rua boa, que tinha o quê? Fluxo de pessoas. Era o fluxo. Era o fluxo, certo? O que o varejo físico evoluiu? Tá bom, então eu preciso ter uma loja que tem estacionamento, que antes você não precisava ter, mas hoje você precisa ter. Alma do negócio. Alma do negócio. Mas você precisa ter, qual que é o seu fluxo? O seu lead, são as pessoas que você manda WhatsApp, que você tem no Instagram. Então, quando as pessoas perguntam, falam assim, Mário, o varejo físico acabou? Eu falo assim, o antigo acabou. Aquele que abre a porta, fica atrás do balcão, aguardando a Mari está indo nos primórdios, que você não espera o cliente entrar na sua loja com os transeuntes que passam na sua porta. A Mari está dizendo o seguinte, o que você faz para colocar o cliente dentro da tua loja? Ou como que você faz para colocar o seu produto na casa do cliente. Você tem a pronta entrega hoje? Em menos de 2 horas? Se você não tem, você está fardado a ter um problema. Portfólio. Você tem um atendente apenas para WhatsApp? O seu atendente, o seu vendedor, ele pode ser muito bom no balcão, ele pode ser péssimo no WhatsApp. É verdade. Ele tira uma foto bonita, ele explica, tudo verdade. Ele fala, ele é um vendedor no WhatsApp. No seu Instagram, você gera um conteúdo relevante para o seu público. Então, as lojas que eu vejo se destacando, é mais trabalhoso, Kim? É muito mais trabalhoso, que também é muito mais trabalhoso para a indústria. Tá o tempo todo essa geração de conteúdo, né? O tempo todo gerando novidade para o nosso consumidor. Mas o grande erro para mim é a loja física falar assim, a loja física acabou e a web que vai mandar, fala assim, não, hoje é tudo junto. Olha que ela era chata, ela não entende só de indústria. É a minha especialidade, varejo e marketing é minha. Senhores. Hoje o que a gente fala muito é da multicanalidade, né? Não tem dúvida. Multicanal. A gente precisa você faz isso muito bem. Kim, há quantos anos você atende pelo WhatsApp? Sim, já há tempos. Há tempos. Seja nutricionista, seja médico. É um modal que, imagina, virou, não tem como. Mas na pandemia tinha gente que não tinha... estava aprendendo ainda a trocar o pneu, né? Tem cliente que eu já ouvi falar, fala assim, não, Mari, eu vou para online, eu vou abrir um e-commerce. Eu falo assim, você atende pelo WhatsApp? Não, eu não gosto. Ficam me mandando mensagem. Aí que tá, você não tem que abrir um e-commerce. Você pode abrir se você quiser, mas você precisa abrir seu canal muito online. Legal você tá falando isso. Entendeu? Mari, outra coisa, está dentro desse contexto. O Grupo Suplay, a Maxi Probiótica, você já respondeu, mas eu preciso fazer a pergunta. Vocês vão vender direto ao consumidor? É uma nova proposta do Grupo Suplay? Ou isso é puro folclore que os passarinhos amarelos saem por aí falando? A Max vai vender direto ao consumidor, vai abandonar a cadeia intermediária. Nós já vendemos direto ao consumidor, da web, né? Através dos nossos e-commerce. Qual que é o meu desafio, o meu compromisso com o varejo? Não ter confronto de canal. Então é o seguinte, eu não posso fazer com que o consumidor, se ele queira comprar no nosso e-commerce, eu dê alguns tipos de experiência para ele, tudo bem, mas que isso não confronte o canal varejo. Né? O varejo, que o varejo tem as mesmas condições financeiras. Não, claro que você não vai matar o teu varejo, estou provocando aqui para você 80%, ter oportunidade. Hoje 80% do nosso faturamento é o varejo. O restante, que o meu e-commerce representa aí nem 5%, hoje está representando 3,5% do nosso faturamento, o restante é online que o nosso próprio varejo faz, né? Mercado Livre, enfim, as lojas online. Então, o meu compromisso é não ter confronto de canal, tá? Então, a gente lançou um projeto super bacana agora, que é o projeto que chama Ecossistema, que eu tô chamando, a gente pegou lojistas do Norte e Nordeste para testar. Então, a gente faz a venda, quem entrega é o lojista. Então, ele entrega para quem está lá no Ceará, lá em Fortaleza, em 1 hora.
Ele é seu dealer lá e faz a ponte. Ele é o meu marketplace inverso. Então, eu acho que é isso, né? A indústria, ela, no fim do dia, quem manda é o consumidor final. Então, as marcas precisam estar, a gente precisa ter a ponte que o consumidor final queira, né? Então, seja online, seja na loja física. O desejo dele tem que ser atendido. Tem que ser atendido na hora que ele quiser, o preço que o mercado demanda também, né? Ele decide o preço também. Claro. E mais uma coisa nessa cascata de pergunta, e os canais, Mari? Canal Farma, canal Bike, canal Alimento, canal Verde, canal Body Shop, canal. A política da empresa em relação a isso, isso vai confundir ainda mais ou não? É uma venda orgânica para atender cada canal, tendo ali o portfólio da empresa. Como é que você... Tem um gerenciamento de categorias, né? Então, o canal alimentar tem procurado muito a gente para as barras, porque barra é um consumo mais... Esse alimento, esse snack, Isso, snacks, exatamente. Tá. Então, gerenciamento de categorias. E o mercado está crescendo muito, né? Novos consumidores entrando o tempo todo. Que é um mercado que eu admiro muito em gerenciamento de categoria, o mercado pet. Você tem o canal alimentar dos supermercados vendendo ração e vendendo alguma coisa para o mercado pet. Você tem as grandes lojas especializadas com base, convivem com portfólios diferentes. E com margens também diferentes e convivem, e cada um tem o seu papel, né? Então, eu acho que atendendo o seu cliente regional ali, ou a demanda de cada bairro, cada estado, exatamente. Então, eu acho que o nosso mercado tem muito a aprender com o canal Pet no Brasil, que é um canal muito profissional. Isso tudo que você está falando é a parte do crescimento do segmento. Tudo isso, as pedras vão se acomodando, né? Os canais, que você estava falando há pouco, né? Eu sempre falo do ciclo de aprendizagem, né? A gente precisa acelerar, mas a gente precisa passar por eles. A gente não consegue aprender sem passar por cada ciclo. O nosso dever de casa, eu como líder, é sempre falar, gente, vamos aprender rápido, vamos errar barato, né? Tentar errar muito mais rápido, errar barato. Vamos aprender rápido, mas a dor do crescimento no sentido de a gente não vai deixar de passar por esses aprendizados, né? Eu acho que o nosso mercado a cabeça não é o caso de startup, mas startup é isso, né? Errar rápido para levantar rápido para acontecer rápido, né? Não é uma vantagem, é porque o mundo demanda assim. Com o consumidor mudando o tempo todo e com o nosso mercado mudando o tempo todo, né? Mari, em paralelo a isso, você acha que o Brasil já está preparado para ter embalagens recicláveis e biodegradáveis? É fácil embalagem no Brasil? Como é que é? Todas as pesquisas que a gente tem sobre isso é que o consumidor gostaria muito de ter. O que bloqueia no Brasil é o custo. Então o consumidor quer ter, mas ele não quer pagar mais por isso. Então entra naquele o que eu devo e o que eu posso, né? Então o consumidor, ele vê o valor, então ele olha e fala, nossa, eu deveria estar comprando essa embalagem reciclada, porque é o melhor para o mundo, é o melhor para mim, é o melhor para todo mundo, mas eu não posso, se eu gastar um pouco mais aqui, eu não consigo ter todo o poder de compra que eu preciso ter. Então o Brasil ainda precisa industrializar de uma forma que o custo compense. Sim, claro. A escala. A escalabilidade. Mari, vocês têm uma área de quanto lá na fábrica? Qual o tamanho de vocês hoje? Construído? 15? Você me pegou agora, hein? Eu acho que... Você que é grande. Você que é grande. Talvez uns 15 mil metros quadrados. Não sei, de construção, 20... Entre fábrica e centro de distribuição. Tudo bem, eu sei que vocês são grandes e tal, mas a pergunta que vem, você fica à vontade para responder. Nós sabemos que no Brasil, você sabe, o grupo sabe, nós não somos auditados, nós não temos, o nosso segmento não tem números precisos, né? Número de pontos de venda, antigamente 11 mil, depois da pandemia 7 mil, e tudo, a indústria, o perfil, a gente, né, tem algumas coisas, mas não é preciso. Eu consigo dizer
que o Grupo Suplay é detentor do primeiro lugar de vendas no Brasil? Hoje eu consigo te dizer com clareza que o Grupo Suplay hoje a gente está muito empatado com uma outra indústria. Certo. E até o final do ano a gente vai com certeza alcançar a liderança com alguns movimentos que Falei que ela é Merco? a gente vem fazendo. Não, vocês estão realmente monstros, né, na capilaridade. Eu venho acompanhando há tantos anos, né? A capilaridade de vocês em número de pontos de venda e o Brasil é muito grande. Né? Bastante. É muito grande, né, Mari? Bastante. E eu acredito que isso faz o mercado crescer também, né? Quanto mais pontos de venda o consumidor encontrar o nosso produto, suplementação, mais esse mercado vai girar. Claro, porque está na prateleira. As barras, exatamente, barras, géis, então... Mari, qual a sua interferência no nosso monstro Renatão Cariani e todo o seu Cirque du Soleil que ele tem, aquela máquina, né, o Ironberg, tudo que ele faz, enfim, Renato Cariani dispensa qualquer elogio, né, porque realmente ele é como se fosse um trilho de trem, o mercado ali caminhando durante anos daquele jeito, né, evoluindo, ok? Ele foi lá e puxou o negócio e desviou, então realmente tem a mão dele ali, extremamente cerebral, habilidoso, competente, queira aceitar ou não, é o que é, ele entrega. Esse é o meu olhar. Qual é a sua interferência nessa máquina que você acoplou, né, que já vinha fazendo, tal, você melhorou com a vida dele e tudo, ficou muito claro isso, já vinha fazendo faz um bom tempo. Qual é a sua interferência? Você interfere, briga e blá, 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 ou você tem ali as suas metas e etc e tal e deixa ali com a chave na mão dele? Não, a gente divide muito risco, né? Então, ele cuida dessa... Possível você não opinar, né? Você faz tão e a gente adora também, né? Mas a gente divide muito risco, eu acho que cada um tem as suas opiniões e a gente vai se complementando de uma certa forma. Ser mais assertivo ali com a força dos dois. Isso, exatamente. Com a visão, né, da força comercial, que eu tenho muito, e ele com essa visão de audiência que ele tem muito, ele tem audiência muito no sangue, né, porque qualquer vídeo que ele posta, ele sabe se aquilo foi bem aceito, se não foi, qual atleta vai engajar, qual atleta não vai, a conversão disso. Ele consegue mensurar, né, o vento para onde vai, né? Ele consegue, e então é uma interferência diária, né? Então a gente conversa e divide muito risco, não só eu e ele, mas com toda a empresa, toda a nossa equipe, né? Para dividir risco e aí definir o direcionamento. Eu falo que a gente tem um plano de voo, então o plano de voo está traçado. Só que tem turbulências no meio do caminho, tem, enfim, a gente às vezes precisa desviar a rota, e aí é onde que a gente entra. Nessa esteira que você está falando, eu ia te perguntar o seguinte: você acha que a indústria se equivoca quando... Essa é a minha opinião, tá? Assim, deixando claro. Você acha que a indústria se equivoca quando imprime a situação de fazer a venda, pressionando ali a sua equipe de venda, mas essa indústria não educa? Vocês fazem muito bem, há muitos anos. Educa ou com atletas, educa com a Casa dos Campeões, educa... Vocês têm lá uma universidade de educação. Sim. Vira e mexe, você está fazendo alguma coisa em prol da educação. Sim. Pelo menos é o que a gente vê de fora. E eu vejo que algumas empresas querem mandar a nota ou boleto e quer que venda. Você acha que é possível? Não, né? Não é possível. Tem que educar. A educação, Kim, é um investimento de uma atitude de líder, né? Assim, você educa o mercado para todo mundo. Eu tenho muito orgulho de falar que a gente revolucionou a categoria pré-treino. O que a categoria pré-treino foi antes do Horus e o que a categoria pré-treino é após o Horus, né? Então, antes, todas as indústrias tinham a categoria pré-treino lá 2, 3, 5%. Hoje, muitas indústrias têm 15% de faturamento numa categoria que não existia no Brasil. Quando existia, não era de uma maneira legalizado. E a gente fez um esforço, né, junto com a associação,
para liberar a betalanina e a gente revolucionou, lançamos o Horus de uma maneira sensacional e abrimos caminho, né? Essa é a atitude do educador. Então a gente educa para a gente, obviamente, e para o mercado em si, né? E educar é uma força, é uma união de forças. Não é só o Grupo Suplay que vai educar, que tem potencial de educar. É com o que você está fazendo aqui, é com o que o Renato faz todos os dias no café da manhã, postando o whey dele, é com os inúmeros nutricionistas falando de saudabilidade todos os dias, é com o Paulo Musi fazendo cardio todo dia com 10 mil pessoas escutando ele. Incrível. Então, a educação, de novo a gente fala em processo, mas é verdade, porque tem muita gente nova entrando no nosso mercado. Tem. Então, a gente que está mais antiga, eu estou me sentindo velha também, mas nós que estamos, a gente está cansado. Não, velho sou eu, Mari, vai. Não fala isso. A gente está cansado de ouvir o que é whey, o que é aminoácido, o que é um pré-treino, mas o que a gente mais escuta, eu fico muito em loja, né? Adoro, é o meu maior aprendizado, é a minha maior escola. O que eu mais escuto é quando um cliente chega na loja, ou ele pede uma marca, tem 2 perfis de consumidores, ou ele pede uma marca que ele já estudou no YouTube, no Google, ou ele chega para o vendedor na confiança daquela loja e fala assim, eu quero tomar alguma coisa. Então, a educação é um processo de renovação constante. Justamente eu ia te perguntar, mas você já respondeu, se as marcas já aprenderam a conversar com seus consumidores, mas aí cai exatamente o que você falou na educação. Nunca vai aprender. Né? Ele precisa estar provendo isso. Exatamente. Né? Então, Mari, o que a gente pode esperar da probiótica para 23? O ano vai ser da probiótica em 2023. Muita coisa, muito projeto para probiótica. Tudo que nós precisávamos fazer com a probiótica, de arrumar a casa, nós fizemos até 2020, aí 2020 veio a pandemia. E aí realmente a pandemia foi um momento disruptivo para todo mundo. Não precisa nem explicar, né? Imagina. Não sabia o que ia acontecer, foi um dos momentos mais difíceis, eu acho que da vida de todo mundo, né, Kim? E a gente vai relançar linhas que a probiótica né, ainda tem, mas sempre foi forte. Fizemos toda a parte de reestruturação comercial. Pronto para sair no voo 23 com uma outra roupagem. Mantendo o core dela de endurance, acho que com os aprendizados que nós tivemos, e também entrando num core de lifestyle e academia, enfim, que a probiótica sempre manteve. Mari, me fala aqui para que a galera saiba a sua opinião. Quem é o lojista do passado, o do presente, e quem você acha que será o do futuro? O lojista do passado é aquele lojista que acha que é o produto na prateleira e que ele vai ficar lá dentro, sem gestão, acha que só esperando o cliente bater na porta só porque é uma categoria que está crescendo. Então, para mim, isso é um lojista do passado. O lojista do presente é o lojista que está começando a se atentar a uma gestão mais profissional, né, que não é brincadeira. Claro. Você sabe disso, o quanto que as margens diminuíram, né? O quanto que a margem era 15 anos atrás, o quanto que a margem é hoje. É o lojista que está atento a viver a multicanalidade, né? Omnicanalidade, omnichannel que a gente fala. E o lojista do futuro é o lojista com experiência, que ele dê experiência para o consumidor. E talvez coisas que eu nem saiba agora, que coisas que vão surgir daqui 2, 3 anos. É possível. E que a gente não saiba falar. Tem razão. Mari, você acha que marca própria é uma tendência mundial? É um delírio do Brasil? Ou não? É realmente um modal interessante, mas não é de qualquer jeito. Estou te falando isso porque eu nunca vi tanta marca própria. Eu fui um dos primeiros lojistas a ter marca própria há muitos anos atrás. Tenho até hoje, mas eu penso um pouco diferente sobre marca própria. Eu tenho a marca própria, tá ok, bem, obrigado, mas eu não... A nossa fama é não trocar protocolo, e não faço isso de jeito nenhum, porque rompe com a minha missão, com meus valores, não tem nada a ver. Queria que você comentasse um pouco para que a audiência soubesse o que o Grupo Suplay pensa dos colegas varejistas com as suas marcas próprias.
Eu acho que o nosso varejo, ele fez marca própria por um único motivo. A indústria não conseguiu combater, não conseguiu não ter o confronto de canal. Então, o online com o Mercado Livre machucou muito o lojista. E eu acho que eu acho que ele encontrou uma resposta ele achou que isso seria a solução tendo a marca própria. O que eu vejo de muitos lojistas é que muitos não conseguiram, porque o consumidor ele quer aquela marca que está educando, que está engajando, que está falando com ele em outros, não é só na loja, né? Então, alguns conseguem ter sucesso, outros não. Sucesso é muito relativo, né, Kim? Mas eu acho que foi uma resposta do varejo ao não combate desse problema online que as indústrias tiveram, não só o Grupo Supley como todas. E eu ainda acho que esse é um dever de casa da indústria. É um problema ainda não resolvido. Então, interessante você falar isso. Você está me conduzindo certinho para a próxima, que eu queria saber a sua opinião. Mari, eu sou um varejo, né? Nunca fui distribuidor, eu sou essencialmente um varejista. Você não acha que falta um pouco mais de carinho para o varejista, um pouco mais de atenção? Porque quando a gente se reúne para falar alguma coisa, a gente se reúne para falar de conceitos macros, né? Assim, essa loucura, produtos com baixa qualidade e outros assuntos, né? Mas na mesma esteira, o varejista precisa de informação. Muitas vezes ele não sabe nem o que está acontecendo. Sim. E eu acho que isso deveria ser uma obrigação da indústria. A indústria precisa se preocupar, na minha opinião, informar que tem um meeting anual, semestral nas cidades, informar para que ele tenha mais saúde, para que vocês tenham menos problemas, desde inadimplência até expor o produto de maneira linear na prateleira, na categoria certa. Sim. Você não acha que poderia, em algum momento, isso acontecer, né? Um olhar para o varejo? Não, vai. A gente vai lançar um projeto de educação para o nosso varejo, para aproximar o nosso varejo e dar o nosso olhar de como o varejo precisa se posicionar e unir, dar ferramentas para que o varejista possa crescer de uma forma saudável, né? Eu acho que isso, tenho certeza. Está na esteira dos seus projetos. Que isso é uma competência que é uma responsabilidade que só compete a nós na indústria. É bom saber, né, a opinião da Mari, indústria, em relação a isso, né? Porque pouco se fala do varejista, né? Então acho legal. Sim. Mari, agora conduzindo já para o final, queria te fazer algumas perguntinhas. Mari, o que não pode faltar na sua despensa para a sua família de produtos, de suplementos? Não precisa falar um nome exato do produto, mas, por exemplo, você fala, eu não fico sem gengibre, eu não fico sem canela, eu não fico sem própolis. O que na casa da Mari nunca falta na despensa? Bom, para os meus filhos, para todo mundo, vitamina D. Não falta. Entendo, ômega não falta. Também. Creatina, whey, são os diários. Para você está avançando muito, o portfólio inteiro. Creatina, whey, sim. Pré-treino não deixa as crianças, né? Mas meu filho tem 13 anos, ele é louco pra ficar tomando pré-treino e eu tento dosar, assim. Dou um pouquinho, ele fala, nossa mãe, eu treinei outra coisa. E pré-treino, e aí eu acho que tem alguns produtos complementares, né? Que hora precisa, hora não, então melatonina. Depende da fase, né? Depende da fase. Tá treinando mais, esfriou, enfim, né? Um ídolo pode ser atleta, pode ser um escritor, pode ser um empresário. Quem você tem nessa sua trajetória, do teu gosto, do teu olhar de mundo? É que eu não tenho uma pessoa, porque eu acho que cada pessoa, ela pode ser muito representativa no que faz, né? Então, adoro o Bernardinho como no vôlei, como um gestor, como um líder, como que ele trabalha com os atletas, me espelho muito. Você pega um Eduardo Correia, com que ele representa para o mercado,
Renato Cariani como um super comunicador, como um cara que de fato vira chave. Então, eu acho que tem várias pessoas que eu me inspiro como várias atividades assim, né, da vida e do dia a dia. Mari, alguma mensagem para a galera que usa os produtos do grupo Probiótica, Max, que admira o Renato Cariani, que admira Ângela Borges, Paulo Musi, Jorlan e toda a sua galera lá, o que você tem, que já termina o ano, o que você tem como mensagem da sócia fundadora do grupo para esse pessoal já engatando ali para 23? O que você diria aí como se fosse uma despedida desse ano em relação ao teu olhar da sua empresa, o que você vai prover para essa galera que já curte todo o trabalho de vocês, esperando para o próximo ano? Kim, eu acho que a primeira questão é que no tamanho que nós estamos, né, com a Accitane Probiótica, nós sabemos o tamanho da nossa responsabilidade. Isso eu quero tocar. E a gente trabalha, todos os colaboradores, todos os dias, para compensar essa preferência do consumidor. Então, qualidade é uma responsabilidade. Isso aumenta. Então, toda vez que a gente nesse ano bateu recorde de faturamento, então foi um ano muito produtivo para a gente. A gente toda vez pensa o que fazer de melhor. Temos inúmeros erros, inúmeras falhas, eu acho que toda empresa tem, mas a questão de qualidade, comprometimento, transparência, isso da nossa parte nunca vai faltar. Então é isso, a nossa responsabilidade aumentando cada vez mais para que a gente continue com a preferência do público, que a gente continue gerando conteúdo que de fato mude a vida das pessoas. Eu sempre acreditei que o esporte muda vidas. Você fala isso há algum tempo, realmente. Esse é o meu lema, o esporte muda vidas. É verdade. E é para isso que a gente vive, assim, é para isso que a gente vive literalmente na indústria, né? Desde o lançamento, da concepção de um produto. Coisa, a galera que eu não falei, e eu sei, eles são muito chatos. A parte de regulatórios, desenvolvimento de produtos, um dos sócios, sim, é realmente muito chato. Então, realmente, eles... eu sei porque eu sou varejista, faço uso do produto, tranquilo falar isso, assim, com muita clareza. Vocês têm realmente muita qualidade e muito zelo pelo produto. E o que você falou é verdade, vai aumentando a responsabilidade e você não pode virar as costas para isso, tem que entregar cada vez mais. Cada vez mais. Né? E antes de qualquer legislação. Antes de qualquer legislação nos obrigar a fazer alguma coisa. Ah, tá. Você é atemporal ao que se impõe. A gente está à frente do tempo da legislação. Então, se você for hoje na nossa fábrica, não é a legislação que nos deu uma obriga. Bronquinha para fazer Exatamente. aquele protocolo. Não, a gente está naquele nível porque são a gente normas internacionais de boa conduta que você segue. Né? Boas práticas não precisa ter no Brasil, mas a gente tem um selo. Então, assim, das matérias-primas, o cuidado de homologação de matéria-prima. Então, tudo isso a gente... vai parar no produto final. Com certeza. É a nossa resposta, uma resposta de agradecimento. É uma honra ter os nossos consumidores consumindo os nossos produtos, né? Então, para mim, de fato, é uma honra porque ele entrega saúde, ele entrega autoestima, ele entrega o resultado dele em parte, nas nossas mãos. Então, isso que o mínimo que a gente precisa dar de retorno para ele. Bacana, né? Mari, muito Obrigada. Obrigado. É um prazer. Gente, você sabe que toda vez que algum vendedor entra, o nosso teste de negociação com o Kim... porque eu chamei ela de chata, mas ela tá me devolvendo a bola, né? Porque para negociar, a gente precisa aprender 24 horas com você. Vai. É isso. Pessoal, eu falei que era demais e é de fato. Muito obrigado por acompanhar. Curta o canal, dê um like, compartilhe. Mari, novamente, muito obrigado. Obrigada, vou compartilhar conteúdos bons como esse, né? Nos vemos em breve. Tchau, pessoal. Tchau, até gente. a próxima.